Era para ser só mais um plantão tranquilo, desses em que o silêncio domina os corredores e os passos ecoam secos pelo piso frio. Eu trabalho no setor administrativo de um hospital de médio porte, mas naquela noite precisei substituir um colega na ala técnica do necrotério. Não era a minha função original, mas como o corpo já tinha sido oficialmente liberado pelo médico responsável após a constatação de morte cerebral, bastava acompanhar o procedimento de entrada e garantir que tudo estivesse conforme. O falecido era um homem de 50 e poucos anos, vítima de um aneurisma repentino. A morte cerebral foi declarada por volta das 9 da noite. Estava tudo documentado: exames, laudos, assinaturas. O corpo foi transferido para o necrotério pouco depois das 10. Eu estava lá, acompanhando a equipe de enfermagem que ajudou no transporte. Nada incomum. Até aí, tudo dentro do que se espera de um hospital funcional. Colocamos o corpo na câmara refrigerada e trancamos. Fizemos as anotações de praxe e ficamos no aguardo da funerária, que só viria pela manhã. Fiquei na sala anexa, aquela de controle e vigilância, com uma janelinha estreita que dá visão parcial do corredor do necrotério. Tinha levado um café forte na garrafa térmica, porque sempre que fico ali, o ar parece mais pesado. É difícil explicar. Não é medo, é outra coisa. Uma sensação de que tem sempre alguém ali dentro, observando em silêncio, como se as paredes tivessem memória. E foi pouco depois das 2 da manhã que eu ouvi o primeiro estalo. Era um som seco, como se algo metálico tivesse sido ligeiramente forçado. Me levantei, fui até a porta e espiei. Tudo parecia normal. O corredor gelado, as luzes fluorescentes meio amareladas piscando levemente, como sempre. Mas quando voltei para o meu assento, o som se repetiu, mais alto e mais perto. Dessa vez, parecia vir de dentro da própria câmara refrigerada. Meu corpo travou, mas tentei racionalizar. Talvez fosse o sistema interno da geladeira, algum ajuste de pressão ou dilatação do metal pelo frio. Antes de continuar a história, deixa eu aproveitar esse momento para te pedir uma coisa. Se você está curtindo esse clima tenso e envolvente, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias assim, bem feitas, com aquele terror pé no chão que realmente mexe com a gente. Agora, vamos voltar. Decidi checar o painel de controle. Nenhum alarme disparado, nenhuma falha indicada. Tudo aparentemente em ordem. Mas o incômodo persistia e foi se transformando em uma inquietação mais forte. Me levantei de novo e caminhei até a porta da câmara refrigerada. Mesmo sem abrir, dava para perceber. Havia uma vibração muito sutil vindo de dentro, quase imperceptível. Encostei a mão na superfície de aço, fria, claro, mas tinha algo estranho, um ritmo, como se algo lá dentro estivesse se mexendo devagar. Voltei para a mesa, peguei o telefone interno e liguei para a equipe de enfermagem de plantão. Não queria parecer alarmista, então só disse que ouvi barulhos estranhos e que talvez fosse alguma falha no sistema da geladeira. O auxiliar que atendeu a ligação desceu até ali comigo. Conferimos juntos. Quando ele chegou, o som já tinha parado. A vibração também. Mas quando abrimos a câmara para uma inspeção rápida, algo me travou por dentro. O corpo tinha sido colocado com os braços estendidos ao lado, como de costume. Agora, um dos braços estava ligeiramente dobrado. Não era algo grotesco ou claramente impossível, só estranho, desalinhado. O auxiliar olhou para mim, depois para o corpo e disse: "Vai ver, colocaram assim mesmo." Eu sabia que não. Fechamos a câmara de novo sem dizer muita coisa. Ele subiu de volta e eu fiquei ali, sozinho outra vez. Não queria alimentar a paranoia, mas tinha certeza absoluta de que aquele braço não estava naquela posição antes. Sentei, respirei fundo. Tentei me distrair olhando relatórios, conferindo agendamentos, qualquer coisa que tirasse a cabeça daquela cena. Mas a mente não largava. Era como se alguma coisa dentro de mim soubesse que aquilo ainda não tinha acabado. Por volta das 3h20,
A luz do corredor piscou. Não foi aquela piscada comum de lâmpada velha. Foi um apagão seco de 2 segundos. Fiquei totalmente no escuro, com o coração preso na garganta. Quando a luz voltou, o corredor parecia igual. Só que tinha um detalhe. A porta da câmara estava entreaberta. Eu não abri. E ela não fica assim sozinha. Ela fecha com trava automática. Levantei devagar, sentindo o estômago revirar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando cheguei perto da porta, encostei com o ombro e empurrei de leve. A câmara estava vazia. O corpo não estava lá dentro. Senti um arrepio que parecia vir de dentro dos ossos. O chão do necrotério é liso, e qualquer movimento deixa marca. Olhei ao redor e não havia sinal de que o corpo tivesse sido removido por outra equipe. Não havia maca, não havia nenhum protocolo indicando liberação, nada, só o vazio. Pensei em correr até a recepção, mas me obriguei a manter a calma. Peguei o telefone de novo, liguei para a sala de segurança e pedi para puxarem as câmeras internas da ala do necrotério. Enquanto isso, dei uma volta no setor, olhando sala por sala, achando que podia ser algum engano. Talvez, num caso absurdo, alguém tivesse confundido os corpos. Mas não havia mais ninguém naquela ala. Tudo estava como deixamos, exceto a câmara vazia. Quando o segurança me chamou pelo interfone, a voz dele já vinha com um tom estranho. Ele disse que reviu as imagens desde o momento em que trancamos a câmara. Segundo ele, ninguém entrou ou saiu dali. A única coisa visível foi a câmera interna sofrer uma interferência rápida por volta das 3h19, no mesmo instante da piscada de luz. Voltei para a sala, sentei e fiquei olhando fixamente a porta da câmara, ainda entreaberta. Senti um cheiro diferente no ar. Não era cheiro de sangue, nem de produto de limpeza. Era um cheiro denso, seco, como roupa velha guardada por muito tempo. Um cheiro que parecia grudar no fundo da garganta. Foi então que ouvi o barulho. Um som áspero, como se alguém estivesse arrastando o pé descalço no chão frio. Vinha do final do corredor. Me levantei devagar e olhei, mas não vi ninguém. Só o som se afastando. Segui os passos com o olhar até o ponto em que a luz não alcançava. Um canto escuro, de onde ninguém deveria vir nem ir. Corri até a sala de segurança para rever as imagens. Pedi que voltassem a gravação até aquele horário. O segurança, que já não falava muito, passou o vídeo em câmera lenta. E o que vimos não faz sentido algum. A porta da câmara abre sozinha. Isso já seria estranho. Mas mais estranho é que, após a abertura, não se vê o corpo saindo. Só o vulto da luz da geladeira oscilando, como se algo atravessasse devagar o limite entre a câmara e o corredor. Fiquei sem dormir o resto do plantão. O corpo reapareceu de manhã por volta das 6. Estava no lugar, dentro da câmara, braços alinhados como deveriam estar, como se nada tivesse acontecido. A equipe da funerária veio buscá-lo, assinou os papéis e seguiu com o protocolo. Não contei nada. E o segurança também não. Desde então, nunca mais aceitei plantão no necrotério. Não por medo, mas por respeito. Porque naquela noite eu percebi que nem tudo que é dado como certo permanece imóvel. Às vezes, mesmo quando a morte é atestada por máquinas, exames e laudos, ainda resta algo. Algo que insiste em ficar. Não para assustar, não para se vingar, apenas ficar. Como se não soubesse para onde ir. Na semana seguinte, tentei não pensar mais nisso. Me afastei dos plantões noturnos, aceitei escalas em outras áreas do hospital e até evitei passar perto do necrotério. Mas a cabeça da gente não é um interruptor. Às vezes, no silêncio do final de tarde, quando o hospital diminuía o ritmo, me pegava lembrando do som dos passos, da porta entreaberta, da ausência inexplicável do corpo. Era como se a lembrança tivesse vida própria, retornando nos momentos mais tranquilos, só para garantir que eu não esquecesse. Um dos enfermeiros do setor mais velho comentou num tom despretensioso que aquele paciente tinha sido um caso estranho.
Ele chegou desacordado, sem nenhum histórico clínico, sem documentos. Só apareceu já em estado crítico, trazido por um rapaz que desapareceu logo depois. Segundo ele, ninguém conseguiu sequer identificar o nome do homem. Foi entubado às pressas, mas o cérebro já estava comprometido. Deram suporte por 2 dias até a confirmação da morte cerebral. Nenhum familiar apareceu. Isso me incomodou. Comecei a puxar as fichas do atendimento, olhei os registros de entrada e conversei com uma das técnicas que estava de plantão na admissão na noite da chegada dele. Ela jurava que o homem que o trouxe dizia que não tinha mais ninguém, que era um desconhecido que ele encontrou caído na estrada. Estrada. De novo essa palavra. Tantas histórias começam assim, né? Mas dessa vez não havia história. Não havia contexto, passado, nem nome. Só um corpo. E depois o vazio. Os dias foram passando e eu fui tentando empurrar a coisa para um canto da memória. Mas toda vez que uma lâmpada piscava no hospital, eu parava por 1 segundo. Toda vez que ouvia uma maca deslizando no andar de baixo, lá onde o necrotério fica, sentia o coração travar. É como se parte de mim estivesse sempre esperando que aquilo voltasse a acontecer. Como se tivesse ficado um pedaço daquela noite grudado em mim. Uma madrugada, quase 1 mês depois, eu estava escalado na ala cirúrgica, auxiliando num procedimento simples. Enquanto organizavam os materiais no almoxarifado, escutei pelo rádio uma conversa rápida entre 2 colegas da equipe de apoio. Eles falavam sobre uma falha na refrigeração do necrotério. Uma das câmaras tinha apresentado uma oscilação estranha de temperatura durante a noite. Um pico de calor, como se algo tivesse interferido no sistema. Era a mesma câmara. A mesma. A que eu havia trancado com aquele corpo. Desci no fim do plantão para checar por conta própria. Já não era medo, era quase uma obsessão. Cheguei lá embaixo por volta das 5h30. Tudo parecia normal. Mas quando fui conferir a câmara, vi que estava com um leve acúmulo de água no chão, como se tivesse condensado por dentro e escorrido. Abri com cuidado. Estava vazia, limpa. Mas o cheiro voltou, aquele mesmo cheiro seco, queimar de mofo antigo, mistura de hospital e esquecimento. Tentei conversar com a equipe de manutenção, mas disseram que foi só uma pane elétrica, algo técnico, nada demais. Só que eu sabia que aquele nada demais já tinha me feito questionar tudo o que eu achava que era imutável. Já tinha me feito rever a linha entre o biológico e o inexplicável. O corpo daquele homem, sem nome, sem passado, sem ninguém, talvez não estivesse tão vazio quanto parecia. Aquela sensação de que algo ainda estava ali, de que algo ainda não tinha sido explicado, me acompanhou por semanas. O hospital continuava seu fluxo habitual, as rotinas imperturbáveis, mas em mim a inquietação não desapareceu. Era como se um fio invisível me ligasse àquele necrotério, me obrigando a voltar, a verificar mais uma vez, a entender o que não podia ser entendido. Naquela noite, meu turno foi em outra ala, mas algo me puxava de volta para o lugar onde tudo aconteceu. Não tinha uma explicação racional para isso. Estava trabalhando, mas a sensação de que eu precisava ir ao necrotério não me deixava em paz. Quando meu turno acabou, fui até a área de segurança para dar uma última olhada nas câmeras do setor. O segurança, que já me conhecia, perguntou se eu não estava cansado de tanto olhar para aquelas imagens, mas ele não sabia o que eu sentia. Voltei para o necrotério, como se uma força invisível tivesse me guiado até lá. Não estava programado para ir até lá, mas de alguma forma eu sabia que precisava fazer isso. Quando cheguei, as luzes estavam apagadas, o ambiente em silêncio absoluto, como sempre. A porta da câmara estava fechada, mas algo parecia errado. A sensação de que algo se movia mesmo no silêncio era palpável. Não pude resistir. Abri a porta novamente. Tudo estava quieto dentro, mas algo chamava minha atenção. Eu olhei para o fundo da sala, onde a parede e a luz da janela se encontravam.
Havia uma marca estranha no chão, como se alguém tivesse arrastado algo ali. O meu coração acelerou. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia que aquela marca não estava ali antes. Era um risco de algo que havia sido movido, arrastado pela força de algo que eu não conseguia entender. Meu primeiro impulso foi sair dali, voltar para a segurança do que eu conhecia. Mas algo me impediu. Era como se naquele momento a porta do necrotério fosse uma linha tênue entre o que era explicável e o que eu tinha tentado esquecer. O que estava ali, naquela marca no chão, me chamava. Talvez mais do que a curiosidade, talvez fosse a necessidade de entender o que estava acontecendo. De repente, a luz da câmara piscou. Não como antes, mas de uma forma diferente, mais errática. Algo estava interferindo nela. Senti um estalo no ar, uma tensão inexplicável. O ambiente parecia mais denso, como se algo tivesse mudado. A câmara de segurança à minha esquerda começou a chiado, como se estivesse captando algo que não deveria estar ali. Eu me agachei lentamente, analisando o risco no chão. Era um rastro, algo que parecia ter sido deixado por um peso arrastado. A câmara, no entanto, estava vazia. O que teria causado aquela marca? Eu sabia que nenhum corpo havia saído de lá. Não poderia ser. Mas o que mais poderia ser? Naquele momento, a porta da câmara se fechou abruptamente atrás de mim. O barulho ecoou como um estalo seco no silêncio da noite. Me virei rapidamente, o medo se instalando como um nó apertado na garganta. Eu estava trancado dentro. O sistema de segurança nunca falhou. Não podia ser. Não deveria ser. Fiquei parado por um momento sem saber o que fazer. O que estava acontecendo? Era como se todo o ar da câmara tivesse sido comprimido e eu estivesse preso ali com uma presença invisível que não queria me deixar ir. Não ouvia nada, mas a sensação de que havia algo mais naquele lugar era indescritível. Como se os limites entre o que era tangível e o que não era estivessem se desvanecendo. A luz falhou mais uma vez, e a câmara foi tomada por uma escuridão impenetrável. E foi então, no meio daquele silêncio absoluto, que eu ouvi um som. Não era um barulho claro, mas o leve toque de algo no chão, como um pé descalço arrastando sobre o piso, lentamente, mas implacavelmente. Fiquei congelado no lugar. A sensação de que alguém estava ali, observando, ficou mais forte a cada segundo. Eu sabia que tinha que sair, mas não conseguia me mover. O medo, aquele medo visceral que toma conta, parecia ter me paralisado. Meu corpo estava pesando como se algo estivesse me impedindo de respirar. O som de passos continuava, não na minha direção, mas ao redor de mim, circundando como se eu fosse apenas uma presença passageira naquele espaço, algo que deveria ser ignorado. Quando finalmente consegui dar um passo para trás, as luzes voltaram, abruptamente, iluminando o necrotério em toda a sua extensão. As câmeras de segurança estavam funcionando normalmente, sem qualquer falha. A porta estava aberta e eu pude sair. Mas eu sabia que o que acontecera ali ainda não tinha terminado. Algo ou alguém estava esperando por mim. Algo que de alguma forma se relacionava com aquele corpo sem nome, com aquela morte que não fazia sentido. Saí do necrotério, mas na minha mente a imagem do corpo vazio e a marca no chão não saíam. O que quer que estivesse acontecendo ali não era algo que se resolvia com lógica ou razão. A morte naquele lugar não significava apenas o fim de uma vida. Era algo mais profundo, algo que não podia ser explicado. E até hoje, às vezes, quando fico quieto, sozinho, em silêncio, eu sinto. É como se o necrotério ainda me chamasse. Como se algo estivesse sempre esperando, me observando, me lembrando. Eu tentei seguir em frente. O hospital voltou ao ritmo habitual. E com o tempo, as lembranças daquela noite foram se tornando mais distantes, quase borradas, como se eu tivesse sonhado com tudo. Mas sempre que passo pelo necrotério, um arrepio percorre minha espinha. Sei que ali, naquele lugar,
algo permanece. Algo que não tem explicação, algo que não deve ser esquecido. Eu nunca mais voltei para lá sozinho. E mesmo assim, às vezes me pego pensando no homem sem nome, na morte cerebral que parecia definitiva, no corpo que não estava realmente vazio. Às vezes, as noites são mais silenciosas do que o normal, e eu juro que posso ouvir o som de passos. Mas quando olho, tudo está como deveria estar. As luzes, as câmeras, os corredores vazios. Mas não há como negar. Aquela noite, aquele corpo, aquele necrotério, tudo aquilo deixou uma marca que eu não consigo apagar. E sei que, de algum jeito, esse mistério nunca será resolvido. Porque, em lugares como aquele, o que morre não é sempre o que parece. E, às vezes, o silêncio é mais ameaçador do que qualquer grito. E eu, por mais que tente, nunca consigo me livrar da sensação de que, talvez, uma parte de mim ainda esteja lá. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos arrepiantes como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Só assim, você vai continuar por dentro das histórias mais assustadoras que preparei especialmente para você.